Boa noite, amados. A Pro está aqui regravando a aula de biologia, porque, como a Pro disse no áudio no grupo, foi tudo encerrado naquele meu canal do YouTube e eu tive que abrir um novo. Então, a Pro está aqui enviando as aulas regravadas. É claro que agora vai ser uma espécie de revisão, que é para não se estender muito, certo? Por causa da memória do meu celular. Então, o conteúdo programático que nós estamos estudando em primeira mão são os micro-organismos, vírus, bactérias, fungos e protozoários. Nós vamos entender as diferenças entre eles, certo? Bem como conhecer o que são micro-organismos. Esse vídeo, o que são micro-organismos, vocês podem pesquisar no YouTube ou lá no meu Google Sala de Aula, vocês têm ele disponível para vocês, ok? Então, são os micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários e fungos. Esses são ditos como micro-organismos porque eles são tão minúsculos que são invisíveis ao olho humano. Nosso olho é incapaz de distinguir esses micro-organismos na natureza. Unicelulares, ou seja, formados por uma única célula e que habitam todas as partes do planeta. São importantes para a manutenção do equilíbrio na natureza. Na classificação de seres vivos, os micro-organismos, eles foram classificados separadamente dos animais e vegetais, que no princípio da classificação dos seres vivos só existiam esses dois reinos, animal e vegetal. Com o tempo, com o estudo da evolução das espécies, chegou nesses 5 grupos aí: monera, protista, fungi, animal e vegetal. Sendo que no processo de classificação começou-se pelo reino protista, certo? E classificou organismos microscópicos, os primeiros organismos microscópicos eucariontes, certo? Que é o caso dos protozoários, por exemplo, para em seguida classificar as bactérias como seres pertencentes ao reino monera, que são os organismos procariontes. Aí a Pro falou da diferença, né, entre um ser procarionte e um ser eucarionte em relação à presença de um núcleo organizado. Enquanto no ser eucarionte, tipo a ameba, que é um protozoário pertencente ao reino protista, ela tem um núcleo organizado, abrigando o material genético da ameba. Do lado direito, vocês têm aí, na imagem 2, uma bactéria que pertence ao reino monera e é procarionte pelo fato dela não possuir um núcleo organizado como o da ameba. O material genético fica difuso, espalhado pelo citoplasma da célula bacteriana. Historicamente, os reinos foram propostos por Whittaker em 1969, certo? E até hoje estão presentes na maioria dos livros didáticos, apesar de que tem se sugerido classificações mais modernas ao longo do tempo. Então, vamos conhecer o primeiro micro-organismo do nosso estudo, que são os vírus, visíveis apenas com auxílio de um microscópio e um microscópio bastante avançado, tipo um microscópio eletrônico, certo? São considerados como partículas infecciosas, pois causam doenças a seres vivos. Muitos cientistas nem sequer consideram os vírus como seres vivos pelo fato de eles serem acelulares, isto é, não serem formados por célula, certo? Além de que eles utilizam outros organismos para se abrigar e se replicarem, se multiplicarem. Quanto ao tamanho de um vírus, eles são muito pequenos, menores do que as bactérias. O comprimento deles varia de 20 a 1.000 nanômetro, que é uma unidade de medida de comprimento, certo? Por isso, eles são visíveis somente com o auxílio do microscópio eletrônico. Na estrutura geral de um vírus, nós temos que um vírus ele é constituído basicamente de proteína e ácido nucleico. Que são o ácido nucleico? Material genético, tá? Mas é claro que existem outras substâncias na constituição do vírus. A gente está colocando apenas a substância que predomina no corpo de um vírus, são as proteínas. De fora para dentro, o que é que você tem aí? Você tem o envelope, que é rico em proteína, em lipídio e carboidrato, formando essa capa
aí proteica, lipoproteica, melhor dizendo, de proteção do vírus. Abaixo, protegendo o material genético, você tem o capsídeo, que é rico em moléculas de proteína chamada capsômeros, tá? E protegendo o quê? O material genético. No caso do vírus, ao contrário da maioria dos seres vivos do planeta, que possui os dois ácidos nucleicos, DNA, ácido desoxirribonucleico, e RNA, ácido ribonucleico, o vírus ou ele possui DNA ou ele possui RNA na sua formação. Modo de vida do vírus. Todos os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, isso significa que eles precisam estar abrigados dentro de organismos vivos para poder completar seu ciclo de existência, ou seja, se replicar, produzir novos vírus na natureza, tá? Intracelular, porque eles se encontram no interior, eles se abrigam no interior das células de organismos vivos. E obrigatórios, porque somente assim eles conseguem se manter ativos. Fora de um organismo vivo, fora de um hospedeiro, eles ficam inativos por certo tempo. Alguns causam doenças a seres vivos, são chamados de patogênicos. A falta de hialoplasma e ribossomos, que são elementos presentes em células, que não é o caso do vírus, porque ele é acelular, eles acabam se abrigando no organismo de outros seres vivos para encontrar esses elementos para poder dominar o metabolismo da célula hospedeira em benefício próprio, tá? Estou mostrando aqui a vocês o ciclo de vida de um vírus, que todo vírus, a finalidade dele é o quê? Penetrar na célula do organismo hospedeiro. Ao entrar em contato com a célula do organismo hospedeiro, ele introduz o seu material genético e esse material genético vai se misturar ao material genético da célula hospedeira, fazendo com que ele domine todo o funcionamento desta e use para poder produzir toda a maquinaria que vai constituir os novos vírus, certo? Que serão liberados no meio para infeccionar novas células hospedeiras. Então, depois da liberação de novos vírus no organismo infectado, esses novos vírus vão infectar novas células. Olha o ciclo de vida do vírus. Ele tem o ciclo de vida lítico, que é aquele em que ele se replica no interior da célula hospedeira e logo após atingir o limite de replicação, ele mata a célula hospedeira e os novos vírus vão infectar novas células. Do lado direito, vocês têm aí o ciclo lisogênico, cuja finalidade não é destruir de imediato a célula hospedeira, e sim replicar o material genético proveniente da fusão, da mistura do seu material genético com o da célula hospedeira. Então, formar novas células infectadas no meio. A finalidade é essa. Viroses, que são doenças causadas por vírus, estão relacionadas, no caso aqui, a doenças viroses que afetam humanos. Então, você tem aí coronavírus, AIDS, herpes, mononucleose, poliomielite, rotavirose, cachumba, febre amarela, rubéola, sarampo, gripe, varíola e hepatite. O vírus, ele é sensível a antibiótico. Para começar, o antibiótico nem foi feito para combater vírus, e sim bactérias. Mas ele acaba auxiliando no tratamento de uma virose na medida em que, quando um hospedeiro ele é infectado por uma virose e essa virose acaba danificando o organismo do hospedeiro a tal ponto de facilitar uma infecção bacteriana também, então faz necessário ao médico combater a infecção bacteriana para facilitar que o organismo, a própria imunidade do organismo reaja contra a virose, certo? Então, é daí que vem a necessidade de se tomar antibiótico, certo? Para combater aquela infecção bacteriana que está associada à infecção viral. Definições importantes.
Parasita é o organismo causador da doença, geralmente também chamado de agente etiológico. Hospedeiro, o organismo que abriga o parasita. Ciclo patogênico ou patogênese é o ciclo de vida da doença causada pelo parasita no organismo hospedeiro. Infecção é a penetração do parasita no hospedeiro. Quadro clínico é o conjunto de todos os sintomas provocados pelo desenvolvimento da doença no organismo do hospedeiro. Período de incubação é o espaço de tempo entre a infecção e o aparecimento dos primeiros sintomas. Prevenção é o conjunto de ações que previnem, isto é, evitam a infecção e o aparecimento dos primeiros sintomas da doença. Diagnóstico é o conjunto das ações que identificam a presença do quadro infeccioso. Tratamento, conjunto de ações que tratam ou levam à cura dos sintomas de uma doença. Sistema imunológico, conjunto de elementos e barreiras do organismo que defende contra a infecção. E a expressão do sistema imunológico é a imunidade, que é a ação do próprio sistema imunológico contra a infecção. Ok, pessoal? Agora, para quem ainda não fez, está aí o trabalho de biologia baseado no vídeo sobre Covid-19, certo? Que também está lá no Google Sala de Aula, na pasta de atividades, tá ok?